Boa tarde a todos, amados irmãos. É bom estar aqui convosco. É bom também ver caras novas. É bom ver já caras conhecidas, principalmente desde o dia de ontem, que passámos o dia juntos e os irmãos que estiveram aqui, na verdade, são os valentes, são os heróis. Tantas horas e eu sei que estiquei-me muito, não é? Abusei de vocês, mas vocês mostraram o Evangelho nas vossas vidas com graça e misericórdia para comigo. É um grande prazer para mim e para a minha família ter este fim de semana convosco. Estes 2 dias, de forma especial, é muito especial para mim estar aqui, juntamente com a minha família. É um privilégio, na verdade, e é um grande prazer. É um fim de semana cheio, sem dúvida, mas um fim de semana cheio de bênçãos também, sem dúvida. Estamos a ser muito abençoados pelo testemunho dos irmãos, pela fidelidade dos irmãos e por sermos relembrados que o Senhor tem o seu povo fiel espalhado aqui em Portugal. E vocês nos trazem à memória a fidelidade do Senhor, a graça do Senhor, a sua igreja fiel, espalhada e reunida também, espalhada e reunida, como neste encontro aqui, várias igrejas aqui presentes. E isto é maravilhoso, é a vontade do Senhor e um testemunho poderoso do Evangelho que nós pregamos. Pediram para tratar, neste específico tempo que vamos estar juntos, sobre aconselhamento bíblico. De uma maneira mais geral, tivemos toda uma formação no dia de ontem, mais específica sobre o aconselhamento bíblico. E hoje vamos falar sobre o poder, ou agora, vamos falar sobre o poder de Cristo no aconselhamento. O poder de Cristo nas nossas vidas. O poder de Cristo no aconselhamento bíblico. E vamos, por favor, à carta de 2 Pedro, capítulo 1. E vamos ler do versículo 1 até ao versículo 7. Segundo a Pedro 1, do 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Um breve contexto é necessário sobre esta carta de 2 Pedro. Reparem que o apóstolo Pedro ele está ciente que lhe resta pouco tempo. Mesmo aqui no capítulo 1, no versículo 14, ele é ciente que lhe resta pouco tempo. Reparem o que diz o versículo 14 do capítulo 1. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, referindo-se ao seu próprio corpo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. A tradição, como nós bem sabemos, diz-nos que ele foi martirizado debaixo do reinado do imperador maléfico e lunático, o imperador Nero. Por isto, esta é uma carta de despedida de Pedro. São as últimas palavras de Pedro e devemos prestar muita atenção às últimas palavras de um homem, pois são as palavras mais importantes que um homem tem para transmitir. Nesta carta, Pedro vai tratar dos problemas dentro da igreja. Especificamente vai tratar do perigo dos falsos mestres.
vai tratar também do perigo dos seus falsos ensinos. E vai tratar também das consequências para a igreja. Falso ensino, falso evangelho conduz a igreja para a ruína espiritual. Esta carta, por isso, ela é toda ela, da parte do apóstolo Pedro, um desafio também constante a fazermos uma avaliação das nossas próprias vidas, das nossas próprias convicções, das nossas próprias igrejas. É uma espécie de manual de autoconfrontação. E nós até temos no ministério o qual nós estamos a servir, a Associação Portuguesa de Conselheiros Bíblicos, nós temos um curso que é o curso de autoconfrontação, é todo um manual de autoconfrontação. E esta carta, na verdade, é uma espécie de manual de autoconfrontação para nós, um check-up espiritual aos nossos corações. Mas é uma carta cheia de esperança. Ela oferece, é uma pequena carta que oferece a única e verdadeira esperança para a alma de todo o homem, o Evangelho. O Evangelho. A poderosa mensagem de quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar homens pecadores com Deus para todo o sempre. E o Evangelho é a apresentação do próprio Deus e do impacto do poder de Deus nos corações dos homens. O objetivo desta carta é transmitido pelo próprio Pedro, ainda no capítulo 1, versículo 12, reparem. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. É uma carta final, é uma passagem de testemunho de Pedro. Nós temos uma carta parecida assim no Novo Testamento, mas não é de Pedro que eu estou a falar da carta parecida que é do apóstolo Paulo, também a Timóteo. Mas Pedro aqui não se foca apenas numa pessoa, dirigida a uma pessoa. Obviamente que a carta a Timóteo também tem um impacto para as igrejas, para o ministério do Reino de Deus, mas foca-se aqui nas igrejas situadas na atual Turquia, na Ásia Menor. Conserveis lembrança de todas as verdades da parte do nosso Deus, do verdadeiro Evangelho e de como devemos proceder em todo o tempo. E transportando isso para o aconselhamento bíblico, reparem, no versículo 1 e 2, nós temos aqui os privilégios do cristão. Eu diria, porque é a minha tese defendida no dia de ontem, que todo cristão deve ser um conselheiro bíblico. E no versículo 1 e 2 nós temos os privilégios do conselheiro bíblico. Vamos voltar a reler então estes versículos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Reparem primeiramente os privilégios do conselheiro cristão na pessoa de Pedro e na identidade de Pedro. Servo e apóstolo de Jesus Cristo. Pedro destaca aqui a sua autoridade apostólica para dar credibilidade à mensagem que estaria a transmitir nesta carta, à passagem de testemunho. E nós sabemos que apóstolo foi uma chamada especial, com dons especiais para um tempo único, singular, específico, como foi o período do início, do começo da igreja. Não existem hoje em dia apóstolos. Aqueles que se auto-intitulam apóstolos são falsos apóstolos porque não
cumprem as credenciais de um verdadeiro apóstolo. Não têm, por exemplo, a chamada direta do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Não têm também o poder de ressuscitar mortos. Onde estiveram estes super apóstolos no tempo da Covid-19 nos hospitais? Onde estiveram eles para ressuscitar mortos? E outras credenciais da autoridade apostólica, a qual a Igreja é fundamentada na autoridade apostólica, no ensino dos apóstolos que eles receberam do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas a identidade de Pedro é, primeiramente, reparem, servo. Ou por outras palavras, talvez estas são muito suavizadas, nós poderíamos traduzir da seguinte forma, escravo. Pedro, antes de se considerar apóstolo, ele considerava-se servo. Servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio é que nós temos como cristãos, como conselheiros bíblicos, de sermos servos de Jesus Cristo. Charles Spurgeon, o famoso pregador inglês, ele tinha uma famosa frase: se Deus nos chamou a sermos servos, não nos rebaixemos a ser reis. Não nos rebaixemos a ser reis. A nossa verdadeira identidade, e é um privilégio, é sermos discípulos de Jesus Cristo, e o que é esperado de nós como seus discípulos é sermos seus servos. E que privilégio nós temos de servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que privilégio é seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo de humildade e constante serviço do nosso Senhor. O nosso Senhor não se apresentou a nós com um símbolo de um cetro real, se apresentou a nós com uma toalha de servo para lavar os pés. E o privilégio que nós temos é também, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, é isto que faz um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, é de sermos servos, de o servir no seu reino, para a prosperidade do seu povo. Que privilégio é nós termos sido chamados e separados para a salvação, mas com um propósito para boas obras, para o progresso, para o avanço do seu reino aqui na terra. Privilégio de ser parte da missão de Deus, uma missão que os anjos desejavam também ter e receber, e não têm o privilégio que nós temos de ser os arautos e guardiões do precioso e único Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Também um verdadeiro adorador, ele é um verdadeiro súbdito fiel, é um servo de Deus, é um servo no reino de Deus. E um bom conselheiro, então, ele deve ser um bom servo dos outros. Um bom servo de Deus que se traduz necessariamente por servir os outros à nossa volta. Os melhores conselheiros são os que se sentem necessitados e são humildes. São aqueles que têm o entendimento que são apenas servos, instrumentos nas mãos de Deus. Mas nas mãos de Deus, eles podem ser instrumentos poderosos, úteis, para abençoar muitos. Falando sobre o aconselhamento bíblico, eu disse isto no dia de ontem, na Europa está 50 anos atrasado ou mais em relação aos Estados Unidos. Lá tem conselheiros certificados, os quais estão dedicados única e exclusivamente a esse ministério. Lá tem centros de aconselhamento, lá tem seminários unicamente dedicados ao aconselhamento bíblico, e a visão da Associação Portuguesa de Conselheiros Bíblicos, na verdade aqui em Portugal, é criar um movimento da palavra, um movimento de servos do Evangelho. Não é a profissionalização do aconselhamento bíblico, mas sim nós buscamos treinar discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. E todo cristão é um discípulo e todo discípulo é um servo. Nós buscamos influenciar, encorajar e treinar servos de Jesus Cristo que, conscientes da sua própria fraqueza, necessidade e vulnerabilidade, se dispõem para abençoar a sua comunidade, a sua família, a sua igreja, influenciando também os outros
que estão à volta, a também serem honestos, necessitados e humildes, pois os melhores conselheiros são aqueles que agem desta forma, que se sentem fracos, vulneráveis, necessitados. Estes são os melhores conselheiros, porque também conhecem e desejam suprir a necessidade dos outros também. E são exemplo para outros também serem honestos com as suas lutas, com as suas fraquezas, com as suas tentações, com os seus pecados, com as suas necessidades. Estes são os melhores conselheiros. E eu quero reforçar isto mesmo porque eu quero vos encorajar a abraçar este ministério. A abraçar este ministério que o Senhor nos chamou como igreja a fazer discípulos. E ser conselheiro bíblico é fazer discípulos com maior profundidade, de uma maneira mais intencional. Usamos o aconselhamento bíblico para isso. Mas esse é o cumprimento da grande comissão. Porque aconselhamento bíblico é ensinar todas as coisas. E estas foram as últimas palavras para a sua igreja, para os seus discípulos. A grande comissão, fazer discípulos, outros discípulos. E é um privilégio servirmos neste ministério, o de aconselhar pessoas com a verdade bíblica, que é uma verdade personificada na pessoa de Jesus Cristo. Mas, amados irmãos, pensem comigo, e este é o meu desafio para vocês considerarem, que parece que isto que eu estou aqui a falar e a encorajar e a exortar vocês a abraçar este ministério, de ensinar, de aconselhar outros também, aconselharmos uns aos outros com estas verdades bíblicas, parece algo que está a ser omitido dentro das nossas igrejas, negligenciado dentro das nossas igrejas, falando de modo geral. E até em perigo de erradicação da igreja, o aconselhamento bíblico. E deixem-me dizer, não é por questões de fora, por exemplo, como questões legais, por proibição do governo. Não temos essa proibição, temos esta liberdade ainda. Mas o que está a conduzir a omissão, a negligência e a erradicação do aconselhamento bíblico dentro da igreja é devido ao secularismo que existe dentro da mesma e a sua atitude para com a Bíblia. Nós já não queremos, falando de modo geral, como povo de Deus, povo evangélico, nós já não queremos no poder do Evangelho, no suficiente poder do Evangelho, da suficiente palavra de Deus, na suficiente obra de Cristo para a transformação de corações. Os cristãos estão a tirar o aconselhamento bíblico do seu lugar mais eficaz, a igreja. E estão a entregar o aconselhamento bíblico a profissionais seculares. Nós vendemos e temos vendido a ideia, mesmo dentro das nossas igrejas, que é necessária ajuda profissional, que pastores, anciãos, presbíteros ou qualquer outro cristão são vistos como incompetentes para aconselhar outros em determinados temas. Vendem-nos a ideia que é necessária ajuda profissional. E, na verdade, temos entregado o aconselhamento bíblico a psicólogos. Mas a verdadeira psicologia, e o que é que significa psicologia? O verdadeiro estudo da alma somente pode ser praticado pelos cristãos. Pois só eles têm os recursos para a compreensão e a transformação da alma. Somente os cristãos. A psicologia secular, obviamente ela não é totalmente inútil, mas no nível mais profundo de transformação do coração, ela é completamente inútil. Pois só há uma coisa que pode transformar os corações dos homens, a mente dos homens, a alma dos homens, e é o poderoso Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A psicologia secular ela é fundamentada em pressupostos ateístas, evolucionistas e humanistas. Não são estas razões suficientes para nós, pelo menos, desconfiarmos dela, termos um pouco cuidado com o uso dela, da mesma, com os seus ensinos? Lá está, eu não estou a dizer que tudo o que há nela é inútil.
Mas para lidar num nível mais profundo, alma-coração, ela seguramente não serve, amados irmãos. Não serve. Ela até pode ser útil para mudar comportamentos, mas nós sabemos que mudança de comportamento não implica mudança de coração. Não implica transformação da alma. Para o trabalho da alma, como chamavam os puritanos, chamavam este trabalho de aconselhamento, o trabalho da alma, necessitamos, e é suficiente, o poder de Cristo. Necessitamos do poder e da confiança na suficiência e na eficiência da palavra de Deus e da sua aplicação ao cristão pelo Espírito Santo. Amados irmãos, é isto que eu quero que vocês abracem, que vocês possam levantar esta bandeira bem alto. Reparem, o Pedro continua dizendo, ainda no primeiro versículo, conosco obtiveram, reparem, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Reparem, conosco obtiveram fé. Reparem, não diz aqui que ganharam fé, que mereceram fé, mas sim que obtiveram fé. A salvação é por graça, é um presente. E este é o privilégio de todo o conselheiro cristão, de todo o conselheiro bíblico, de todo o cristão. Tudo nas nossas vidas é a graça do Senhor. É o privilégio de termos recebido os dons de Deus e desses dons nos terem transformado e desses dons agora operarem através de nós como conselheiros bíblicos. Tudo na vida cristã é graça. Tudo é recebido do céu. E qual deve ser a nossa resposta natural? Gratidão. Gratidão é a resposta natural para quem entende a abundante graça de Deus que foi e é derramada na sua vida. Devemos responder com gratidão. E a mesma é poderosa para combater o egoísmo. A mesma ajuda-nos a sermos conselheiros. Ou seja, a colocarmos à disposição de servirmos outros. E um conselheiro abnegado toma a iniciativa de servir outros. E, amados irmãos, nós somos chamados a tomar a iniciativa de servir outros, assim como Cristo tomou a iniciativa de vir a servir-nos, de morrer por nós, de alcançar-nos com a sua graça. Reparem o privilégio que nós temos. Recebemos uma fé igualmente preciosa na justiça. A fé na obra de salvação de Deus no Salvador Jesus Cristo transmite privilégios iguais para todos, para judeus e para gentios. De todos os povos, em Cristo somos um só povo, e isto está aqui representado de uma maneira bela e preciosa nesta tarde. A Igreja de Cristo, o povo de Deus, aqueles que confiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pedro, por ser apóstolo, ele não se considerava mais especial que outro membro da Igreja. Ele coloca-se aqui dentro dos mesmos privilégios, dentro da mesma graça, dentro da mesma fé preciosa que igualmente todos nós recebemos. Pastores, presbíteros, membros da Igreja. Cuidado, amados irmãos, com a ideia de profissionalização dentro das nossas igrejas também. Cuidado com esta ideia que só o pastor ou só o presbítero, o ancião, é apto para aconselhar. Ou só o ministério a tempo completo é um trabalho sagrado para Deus. Amados irmãos, o que Pedro nos está a transmitir nesta saudação, nesta introdução da carta, fé igualmente preciosa, todos nós recebemos, e o que é que não há crentes de primeira nem crentes de segunda. O que eu faço como pastor não é mais importante para Deus do que tu fazes ao longo da semana com a tua profissão, se o fizeres de todo o coração para a glória de Deus. Não é mais importante do que uma mãe que fica a tomar conta, a educar-os e a discipular os seus filhos, a trocar fraldas, se o faz para a glória de Deus. Não há crentes de primeira ou crentes de segunda, amados irmãos. Temos todos dentro do corpo os mesmos direitos e os mesmos privilégios. Fé igualmente preciosa
que nos alcançou a todos nós, a todos aqueles que estão unidos a Jesus Cristo. A única coisa diferente nós sabemos que serão as recompensas que serão dadas de acordo à nossa fidelidade. Todos igualmente que recebemos esta fé, somos chamados a transmitir também esta mesma fé a outros, a fazer discípulos, a fazer aconselhamento. Aconselhamento é este discipulado com profundidade, especificidade e intencionalidade. Mas é a obra de cumprir a grande comissão que todos nós somos chamados a fazer. Versículo 2, ainda na saudação, o apóstolo Pedro fala da graça e paz. Uma saudação que transporta em si mesma o desejo de que a graça e a paz sejam experimentadas pelos leitores da carta e por nós, por extensão, porque esta carta foi preservada para nós cada vez mais em maior grau. Como? Iremos experimentar em maior grau, em maior profundidade, de uma maneira mais abundante, esta graça de Deus e o poder que atua em nós, e esta paz que tem a ideia do shalom, da prosperidade completa, verdadeira, feliz, completa, uma vida feliz e completa. Ela ocorre, reparem no versículo 2, à continuação, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que privilégio nós temos que Deus nos foi revelado e Deus se fez conhecido a nós. Este é o privilégio de todo cristão, este é o privilégio de todo conselheiro bíblico. Este aumento da experiência em receber maior graça e paz, ele não ocorre por mágica, mas sim num conhecimento mais pleno de quem é Deus e de quem é o seu Filho Jesus Cristo. E como é possível crescermos neste conhecimento através da sua palavra? Aliás, esta necessidade de crescermos e o privilégio que temos de crescermos no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, é um tema muito importante e destacado pelo apóstolo Pedro ao longo de toda a carta. 11 vezes ao longo desta carta está a palavra conhecimento ou uma palavra relacionada com a mesma. Na Bíblia anotada de John MacArthur, que eu sei que alguns têm consigo, já as vi, diz o seguinte: o cristianismo não é uma religião mística, mas está baseado na verdade objetiva, histórica, revelada e racional de Deus, e tem por objetivo ser entendido e querido. Esse é o nosso objetivo, este é o nosso propósito, este é o nosso privilégio de conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Nós necessitamos, e perdoem-me a expressão, de comes e bebes da Bíblia constante, de beber da água viva, de alimentarmos do pão do céu. Nós precisamos de ler, meditar, estudar e aplicar a palavra de Deus, primeiramente a nós e também depois apontar a mesma para outros. É isto que é o trabalho de aconselhamento bíblico. Esta dieta da alma é prioritária. E é o único que nós podemos também alimentar-nos de forma saudável e não nos temos que preocupar pela quantidade. O excesso nunca nos fará mal. Nunca nos fará mal. Antes, pelo contrário, será benéfico para nós. Seremos muito mais bem-aventurados. Experimentaremos ainda maior graça e paz quando passarmos mais tempo com Deus. Mais do que quando apenas lhe fazemos visitas ocasionais. Amados irmãos, que privilégio termos comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo, que agora possamos crescer nessa mesma comunhão com Deus. É o privilégio de todo o conselheiro bíblico. É a tarefa principal de um conselheiro bíblico. É conduzir os seus aconselhados para Jesus Cristo. E para isso, primeiramente, é necessário nós sermos semelhantes a Ele. Semelhantes a Ele. MacArthur, num dos livros da editora Fiel, o livro Nossa Suficiência em Cristo, ele diz: não há trabalhador da alma, o trabalho da alma, conselheiro bíblico, que possa elevar outra pessoa a um nível espiritual mais alto do que aquele em que ele mesmo se encontra. Amados irmãos, esse é o nosso privilégio, conhecer a Deus, ter comunhão com Deus, mas é fundamental e prioritário, como conselheiros bíblicos,
nós crescermos nesta comunhão e neste nosso relacionamento com Deus. Precisamos ter mais o coração de Maria e menos o coração de Marta. Precisamos ter mais o coração de Maria, que tinha como prioridade sentar-se aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo para ter esta comunhão com Deus, e menos o coração de Marta, dado ao ativismo, ao fazer. Precisamos preocupar-nos mais em ser, e isto vem através do pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E esta é a vontade de Deus para nós. Nós sabemos bem o texto do nosso Senhor Jesus Cristo: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, cearei com ele. E o que é que este texto transmite? Jesus Cristo deseja ter comunhão connosco. Que privilégio que nós temos. Ele deseja ter comunhão connosco e que nós constantemente possamos abrir a porta e desejar ter comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio, mas também é algo fundamental e deve ser a tarefa principal de um conselheiro bíblico. Saltando da saudação, na continuação do texto, versículo 3 e 4, os recursos do conselheiro bíblico. Reparem o texto, voltamos a ler: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Este texto fala dos recursos do cristão, os recursos de todo o conselheiro bíblico. Deus nos deu todos os recursos necessários para vivermos sabiamente e sermos semelhantes a Jesus Cristo em todo o tempo e em qualquer circunstância. Como conselheiros bíblicos, acreditamos que os cristãos possuem todas as coisas que são necessárias para ajudar outras pessoas nos seus problemas. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Reparem que nos foi doado pela graça a obra de Cristo, o seu Santo Espírito que habita em nós, o serviço dos anjos, a palavra suficiente e poderosa de Deus. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Esta palavra vida, piedade, está relacionado com devoção, adoração, reverência a Deus. É a marca das nossas vidas, do nosso atuar, do nosso mover, do nosso viver, numa obediência verdadeira, sincera, ativa. É manifestarmos a marca da verdadeira religião. A consequência da vida de Deus em nós, do Espírito de Deus em nós, é piedade. Verdadeira piedade. Este verdadeiro temor de Deus, que em Provérbios nós encontramos que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. É o temor a Deus que permite vivermos, a capacidade de vivermos bem, uma vida feliz e uma vida completa. Sobre este assunto, e baseado neste texto mesmo, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, nós lá na PCB, na Associação Portuguesa de Conselheiros Bíblicos, temos um slogan, que é: a Bíblia tem todas as respostas. Este slogan já foi alvo de críticas encobertas e manifestas publicamente nas redes sociais. Algumas críticas até em tom pejorativo. Obviamente um slogan, e eu disse isto ontem, precisa de explicação, tal como um título de sermão precisa da explicação do sermão. Quando nós afirmamos que a Bíblia tem todas as respostas, nós não estamos a falar que se necessitamos ser operados a um rim, nós vamos encontrar respostas na Bíblia para sermos operados a um rim. É melhor consultar um médico. Quando, por exemplo, nós necessitamos de construir uma casa, é melhor nós consultarmos um arquiteto. Não vamos encontrar na Bíblia informações de como nós devemos construir a nossa casa. Ou também, se o nosso carro não arranca, a Bíblia não é um manual de mecânica. Nós precisamos de contratar, fazer uso do serviço de um mecânico.
Mas o que nós queremos dizer é que a Bíblia tem todas as respostas concernentes à vida e à piedade e até à aplicação e ao viver nestas coisas que eu vos transmiti. De como devemos responder quando o nosso carro avaria no nosso coração. De como também devemos planear e administrar a nossa vida na edificação de uma casa. Por exemplo, na construção de uma casa. Temos princípios bíblicos para todas as áreas da vida. Como também enfrentar a doença. Doença do rim ou qualquer outra doença. Como enfrentar e olhar para o sofrimento, para a dor, para a tribulação. Sim, consultamos o médico, mas no fundo nós também respondemos sempre com a alma, com o coração, a todas as circunstâncias da vida. E a Bíblia tem todas as respostas concernentes à vida e à piedade, a esta resposta da alma em qualquer circunstância. É certo que tumores, é certo que desordens químicas glandulares, lesões cerebrais, disfunções orgânicas nocivas ao cérebro, é válido que isto possa ser reconhecido como uma doença, e aí a Bíblia não terá todas as respostas, mas no fundo até nós como conselheiros bíblicos podemos ajudar pessoas que efetivamente são doentes por estes sintomas, por estas causas que eu enumerei e outras, de como devem responder no meio da dor, no meio do sofrimento. Mas o que é certo também, amados irmãos, e eu não queria deixar de dizer isto, que acontece muito e em grande maioria, é que muitos dos problemas humanos hoje em dia têm sido classificados como doenças mentais sem nenhuma prova científica, sem nenhum exame ao sangue ou ao cérebro e têm sido classificados e catalogados como problemas mentais, sem nenhuma evidência que foram causados por qualquer enfermidade. E nós devemos ter muito cuidado com isso como conselheiros bíblicos, nos recursos do aconselhamento bíblico e no encaminhar e cuidar da pessoa holisticamente. Ou seja, nós cuidamos das pessoas uns dos outros e devemos cuidar. E ontem eu falava da história de como Deus cuidou do profeta Elias fisicamente e espiritualmente. Não é? O alimentou, fez descansar o profeta Elias. Nós também somos chamados a cuidar uns dos outros fisicamente e espiritualmente. Estas duas coisas devem ser cuidadas juntas. E em relação à cura da alma, em relação às coisas concernentes à vida e à piedade, a palavra de Deus é todo o recurso que nós necessitamos. Ela é fundamental e ela é suficiente. Impressionante o que vem a seguir no texto. Pedro relembra aqueles irmãos agora e relembra-nos da nossa chamada. E qual o propósito da mesma? Da nossa chamada e do propósito da mesma. Deus nos chamou. Deus nos convidou. Esta palavra que nos chamou, reparem, nos chamou ao final do versículo 3. Nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esta palavra nos chamou ou nos convidou é sempre usada no Novo Testamento para referir-se à chamada para a salvação. E nos chamou para a sua própria glória e virtude. Reparem aqui, excelência moral, virtude. Nós somos salvos por Cristo e fomos salvos para Cristo. A salvação deu-se pelo entendimento, pela graça do Senhor, da glória de Cristo, da beleza de Cristo, e nós fomos salvos para a glória de Cristo. Este é o fim principal de todo o homem, já dizia o Catecismo de Westminster. É conhecer a Deus, glorificar a Deus e desfrutar dele para todo o sempre. Nós fomos chamados com esse propósito e temos recebido todos os recursos necessários para cumprir e viver este propósito. Versículo 4. Nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Calcula-se que há pelo menos 30.000 promessas na Bíblia. 30.000 promessas na Bíblia. Calcula-se. John Bunyan, que vocês conhecem por ser o autor do O Peregrino, disse certa vez: o caminho da vida é tão repleto de promessas de Deus que é impossível dar um passo sem pisar numa delas.
É impossível dar um passo sem pisar numa delas. Nos têm sido doadas todos os recursos, as suas preciosas e muito grandes promessas. E vocês sabem, irmãos, só apenas para relembrar rapidamente algumas destas mesmas promessas, o poder para vencer o pecado, o livramento na hora da provação, Ele nos dará saída, um escape, o perdão que obtemos quando confessamos os nossos pecados e a vitória sobre o diabo. Reparem, estas são apenas algumas das promessas que nós temos, preciosas e muito grandes. Nós temos todos os recursos que necessitamos para que vos torneis, diz o texto, versículo 4, participantes ou coparticipantes da natureza divina. Pedro não está aqui a dizer que nós nos iremos tornar mini-deuses, como alguns creem, mas sim que todos aqueles que estão unidos a Jesus Cristo, que Cristo está neles por meio do seu Espírito, eles participam já no presente e participarão no futuro de uma maneira completa e perfeita na glória que há de ser revelada. Em que sentido é que isto acontece? Por meio da habitação do Espírito Santo em nós. Nós nos tornamos novas criaturas. Nesse sentido, nós já não somos homens e mulheres comuns. Nós nos tornamos novas criaturas, uma nova criação pelo poder de Cristo em nós. Mas o que é certo é que ainda não somos tudo aquilo que deveríamos ou que haveremos de ser. Estamos rumo à glória e essa é a nossa esperança. Ele prometeu, em Filipenses 1,6, nós somos relembrados dessa promessa, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até ao dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa maior e final esperança, então, não está no aqui, no agora, mas está, na verdade, nesta glória, naquilo que está reservado para nós em Cristo Jesus, na eternidade. Estas são as suas promessas conhecidas, valiosas, honradas e grandiosas. Nós temos todos os recursos que necessitamos. Livrando-vos, diz o texto na continuação, ao final do versículo 4, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A consequência natural da vida de Deus em nós é a santificação também das nossas almas. É a liberdade destas mesmas paixões, do domínio e da escravidão a estas paixões. Que esperança maravilhosa que nós temos de sermos livres já no presente do poder do pecado que ainda encontra-se em nós. Ainda estamos com a presença do pecado, todos nós lutamos contra o pecado, mas um dia seremos libertos da presença do pecado, mas já no presente, que esperança grandiosa nós temos de sermos libertos do poder do pecado por meio da palavra, por meio do Espírito de Cristo em nós. A palavra corrupção, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, ela refere-se a uma destruição causada por esta decadência interna. É no coração dos homens que ocorre esta decadência, esta corrupção. E obviamente ela se torna bem visível exteriormente e bem visível na sala do aconselhamento. Mas nós temos todos os recursos do conselheiro bíblico, o Espírito de Cristo, que nos livra da corrupção das paixões que há no mundo. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa vontade está completamente afetada e comprometida pelo nosso pecado. Esta é a realidade dos homens pela depravação total. Esta é uma realidade, no fundo, comum de todos os homens, mas obviamente em direção e grau diferente para nós que já provamos da sua graça poderosa em nós. Ezequiel 36, por favor, acompanhem-me lá. A Ezequiel 36, versículo 26 e 27.
Sim, é certo que esta realidade ainda é marcada pela presença do pecado e das suas consequências. Mas reparem neste texto, o que diz aqui, e a esperança que temos da graça poderosa de Deus. Versículo 26 e 27, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós Espírito Santo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentre vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observais. Que maravilhosa esperança nós temos para combater o pecado. Pela obra poderosa de Cristo em nós, em nos dar um novo coração, novos sentimentos, novas emoções, nova vontade. E que poderosa esperança nós temos no aconselhamento bíblico. Podemos sempre dar e devemos sempre dar esperança a todo aquele que está unido a Jesus Cristo, porque nós temos todos os recursos do poder de Cristo em nós e através de nós. Versículos 5 a 7, por último, para terminarmos. Depois de vermos os privilégios do conselheiro cristão, os recursos do conselheiro bíblico, nós vamos agora ver as qualidades que devem ser cultivadas pelo conselheiro bíblico, do versículo 5 até ao versículo 7. Voltando ali à carta de 2 Pedro. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. As qualidades a cultivar pelo conselheiro bíblico, por todo o cristão. Porque todo cristão deve ser um conselheiro bíblico. Vocês sabem que esta é a tese que eu estou a defender hoje, repetidamente, porque eu quero que vocês saiam daqui com esta lembrança e abraçando, encorajados também a abraçar este ministério. Diante de tão sublimes e impressionantes recursos e privilégios que Pedro apresentou para nós e temos visto os seus privilégios, os seus recursos para nós, é esperado de nós uma resposta. É esperado de nós uma entrega absoluta. E Pedro vai destacar aqui 7 virtudes que devemos, como conselheiros bíblicos, buscar diligentemente cultivar nas nossas vidas e frutificar no nosso caráter, por termos nascido de novo, por sermos coparticipantes da natureza divina. E nós devemos desejar também ver estas mesmas virtudes cultivadas e frutificando na vida dos nossos aconselhados. A primeira delas é a virtude. Eu já falei para vocês que isto tem a ver com a excelência moral. Nos tempos clássicos, a palavra significava o poder dado por Deus para executar atos heróicos, quer militares, quer atléticos, quer artísticos, ou ainda a própria conduta diária. Então, o significado básico desta palavra indica a qualidade pela qual uma pessoa é avaliada. E nós devemos ser avaliados e tidos em conta como fiéis, como virtuosos, como virtuosas, com excelência moral, porque a vida de Deus está em nós e ela se manifesta em nós e através de nós. Assim deve ser. Assim acontece naqueles que têm experimentado, provado a graça e o poder da graça que opera em nós, que nos vai santificando e conformando mais e mais à imagem de Jesus Cristo. Fala aqui também do conhecimento. Fala do conhecimento de Deus, fala do conhecimento de Jesus Cristo, o qual é inseparável da sua palavra. Para o conhecer, precisamos de conhecer a sua palavra. A igreja deve ser uma indústria de conhecimento. Por isso, quando nos reunimos para proclamar, ouvir, testemunhar, cantar, orar a sua palavra. Também domínio próprio. Domínio próprio é o autocontrolo. É o resultado nas nossas vidas, quando as nossas vidas estão submetidas ao Espírito de Deus. O domínio próprio. Perseverança também. Esta é uma das palavras mais ricas de todo o Novo Testamento. Normalmente esta palavra se traduz como paciência ou resistência para com pessoas ou circunstâncias. Mas é muito difícil
na verdade, encontrar uma palavra que possa traduzir na sua plenitude o seu significado. É como a nossa palavra saudade, não é? Não era muito comum no grego clássico, quando era usada esta palavra, ver esta palavra usada no contexto de sofrimento. Ou, na verdade, peço desculpa, esta palavra não era muito comum no grego clássico, era sim usada muito no contexto de sofrimento, de um trabalho forçado ou desgastante. Ela é usada como referência a uma resistência de uma planta num terreno árido e difícil, em circunstâncias duras e desfavoráveis. Nós somos chamados a ser perseverantes e nós estamos num terreno árido e difícil. A vida é árida, é difícil, é muitas vezes dura e desfavorável para nós. Mas Deus tem os seus propósitos, amados irmãos. E Deus vai nos florescer no deserto. Tal como alimentou no deserto o seu povo com o pão do céu, com a água saída da rocha, Deus vai-nos também fazer frutificar, alimentar-nos, sustentar-nos no deserto. E somos chamados à perseverança. Somos chamados à piedade também. É esta a palavra que descreve a verdadeira religião. Se pode traduzir como devoção a Deus. Esta devoção verdadeira e sincera que é manifesta por temor e reverência diante do majestoso e sublime nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No fundo, a piedade é vivermos como verdadeiros adoradores. Amados irmãos, tudo aquilo que nós fazemos nas nossas vidas, os nossos estudos, os nossos trabalhos, a nossa reunião, os nossos serviços, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos relacionamentos, o nosso casamento, a nossa paternidade, maternidade, o facto de sermos filhos, tudo deve ser uma expressão de sacrifício vivo oferecido como adoração a Deus em todo o tempo. O culto não acontece só agora. O culto acontece fora desta porta, fora destas instalações. Tudo deve ser oferecido em ato de verdadeira adoração a Deus, como culto sincero ao nosso Deus. Tudo é para a sua glória. John Piper tem um famoso artigo que diz que até devemos beber sumo de laranja para a glória de Deus, desfrutando daquele delicioso sumo, do saudável que é, pensando que foi Deus quem criou a laranja, pensando que é deliciosa, que Deus deu a laranja para o nosso prazer e também para o bem dos nossos corpos. E à medida que bebemos esse sumo, nós glorificamos a Deus pelas suas dádivas maravilhosas para nós. Também fala aqui da fraternidade, este amor fraterno, amabilidade, afeto, amor pelos irmãos. Amados, se alguém não ama o seu irmão, não conhece a Deus. É isso que diz o apóstolo João. Como cristãos, uma das qualidades a cultivar mais e mais é este amor intencional. Porque o amor não é somente, eu ouvi aqui através do Elder esta manhã no culto, e estava a prestar atenção ao Elder, quando antes de participarmos juntos na ceia do Senhor, o amor não é somente um sentimento ou uma emoção, é uma ação, é uma decisão. É uma decisão de crescermos nesta amabilidade, fraternidade, deste afeto, neste amor pelos irmãos. Expressemos isso como conselheiros bíblicos, uns aos outros, cuidando uns dos outros, ligando uns para os outros, reunindo-nos à volta da mesa. Que coisa maravilhosa comermos e bebermos juntos nesta comunhão fraterna. E Pedro conclui aqui com a última qualidade, o amor. Pedro coloca aqui propositadamente o amor como a característica final que completa e engloba todas as outras. Esta devoção ao bem-estar do próximo, como conselheiros bíblicos, não importando o custo, ou o retorno, ou o reconhecimento que iremos ter. Segundo Pedro, este amor é o compartilhar da vida do próprio Deus. E esta é a chamada de um verdadeiro e fiel conselheiro bíblico. E nós sabemos que a língua grega é tão rica que até tem 4 palavras para o conceito amor. E ágape
é talvez a palavra que abarca mais todas as características do verdadeiro amor, porque a mesma não está relacionada unicamente com uma emoção, mas sim com a mente, com a vontade, com a decisão de amar. É uma expressão de vida de forma deliberada, é uma conquista, é uma proeza sobre a nossa emoção e vontade. Por isso nós também podemos obedecer à chamada do nosso Senhor Jesus Cristo de amar os nossos inimigos. Porque é obediência, amar. E este tipo de amor é uma imitação do amor de Deus que nos amou a nós quando nós ainda éramos seus inimigos, amados irmãos. Este amor nos toma de forma completa, toma o nosso coração, toma a nossa mente, toma a nossa vontade. É derramado em nós por Deus e transborda para fora de nós. Esta é uma qualidade a cultivar e a manifestar por todo o cristão, por todo o conselheiro bíblico. Um novo mandamento vos dou, diz João, no capítulo 13, versículo 34. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Ágape, este amor, é tratar os homens como Deus trata. E reparem como Deus trata os homens. Não é somente palmadinhas nas costas. Não é aprovar todas as coisas. Não é promover todas as coisas. Não é consentir todas as coisas. Se na verdade somos fiéis irmãos e fiéis conselheiros bíblicos, nós também vamos fazer uso da repreensão, da correção, da exortação, da admoestação. E isso é verdadeiro amor. Isso é a manifestação de verdadeiro amor. Assim como Deus faz connosco, que até disciplina os seus filhos. E ser disciplinado por Deus é uma manifestação do seu amor por nós. Por isso o aconselhamento é encorajamento, mas também o aconselhamento é admoestação. É admoestação. Amados, depois de tudo aquilo que vimos, pensemos então em breves aplicações diretas para as nossas vidas. Primeiro, pensemos novamente que privilégio nós temos. A salvação que nos foi dada por Deus, graciosamente, é uma dádiva. E a única resposta correta em relação a esta enorme dádiva é uma entrega absoluta. Nos devemos entregar absolutamente a Deus. E este ministério do aconselhamento bíblico é uma entrega absoluta a Deus e à sua igreja, aos outros. À igreja pela qual Cristo morreu. Por isso nós também nos entregamos por ela, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. Todos nós somos chamados a ter a iniciativa de ajudar outros, de abençoar o outro, à semelhança daquilo que Deus fez por nós. Ele mesmo tomou a iniciativa por nós, de resgatar-nos, de curar-nos, de salvar-nos. E Ele continua continuamente a tomar a iniciativa por nós, de sustentar-nos. E até nós sabemos, falámos sobre isso no dia de ontem, Ele é o sumo sacerdote que está intercedendo ao Pai em nosso favor continuamente. Assim nós também devemos tratar-nos, seguindo o exemplo do nosso Senhor, mutuamente. A mensagem também, nós somos relembrados pelo apóstolo Pedro, da mensagem do poder do Evangelho. Amados, são a única motivação que necessitamos para nós sermos conselheiros bons e fiéis, servos verdadeiros no reino de Deus, provedores no reino de Deus, não apenas consumidores, amados irmãos. Nós temos que ter esta mentalidade. E é motivada esta mentalidade de sermos provedores devido à mensagem e ao poder do Evangelho que nos alcançou. No livro O Pastor e o Aconselhamento, os autores dizem que Cristo é tanto o meio como o alvo do aconselhamento. Cristo é tanto o meio como o alvo do aconselhamento. Ele é tanto a mensagem no aconselhamento como o poder no aconselhamento e o propósito do aconselhamento. Amados, fiquemos animados que nós temos o recurso e fomos relembrados pelo apóstolo Pedro. Nós temos o recurso mais poderoso e eficaz à nossa disposição, a sua palavra. Ela é o principal meio da graça de Deus para nós, para as nossas almas, para a alma de todo o homem.
Amados irmãos, não negligenciemos, não abandonemos a palavra. A suficiência, a confiança na suficiência e na eficiência da palavra, do poder de Cristo, também no aconselhamento. Nela recebemos uma perspectiva real sobre os nossos problemas e a solução para os mesmos. Que a sabedoria deste século, os dogmas da psicologia, as técnicas da psicoterapia não podem oferecer e apenas desviam as pessoas da verdadeira e derradeira solução. Porque na psicologia o que ocorre é um homem falível a dizer a outro homem falível o que fazer, aprisionando muitas vezes os seus utentes a uma dependência profissional, a algum método de psicocharlatanismo. Até me enrolou a língua. Confiemos na suficiência e na eficiência da palavra de Deus. Quero terminar com a recomendação de livros, mas primeiramente um dos que eu vou recomendar, de uma citação que encontramos aqui do livro Conselheiro Capaz, de Jay Adams, da editora Fiel. E reparem no seu primeiro livro sobre aconselhamento, o que Jay Adams disse. No seu primeiro livro, aquele que é responsável pelo ressurgir de um movimento do aconselhamento bíblico na confiança na suficiência e na eficiência da palavra, do poder de Cristo no aconselhamento. Reparem o que ele diz. Todos os conceitos, termos e métodos utilizados no aconselhamento precisam ser reexaminados biblicamente. Nenhuma só coisa pode ser aceita, do passado ou do presente, se não for autorizada pela Bíblia. Durante os anos que se seguiram, absorvi-me no projeto de desenvolver o aconselhamento de acordo com as Escrituras e desenterrei o que considero um bom apanhado de importantes princípios bíblicos. É surpreendente ver o quanto a Bíblia tem para dizer sobre aconselhamento e quão vividamente atual é a abordagem bíblica. Ficou demonstrada a total fidedignidade da Escritura em sua maneira de lidar com os seres humanos. Houveram resultados dramáticos. As pessoas veem resolvidos não só os seus problemas imediatos, mas também vem a ocorrer a solução para toda a sorte de velhos problemas crónicos. As conclusões da presente obra não se baseiam em descobertas científicas. O meu método tem base em pressupostos. Aceito francamente a Bíblia inerrante como padrão de toda a fé e prática. Portanto, as Escrituras constituem a base e contêm os critérios segundo os quais procurei emitir todo o juízo. E com estas palavras, o movimento de aconselhamento bíblico foi lançado e o debate sobre a suficiência das Escrituras para o aconselhamento bíblico veio logo a seguir. Jay Adams confiava na suficiência e na eficiência da palavra de Deus, do poder de Cristo no aconselhamento bíblico para todas as áreas da vida, para todo o homem. Amados irmãos, que essa também seja a nossa confiança. Vamos orar. Pai, graças te damos por termos sido salvos, chamados, convidados para entrar no teu reino. E se tudo isto fosse pouco, Senhor, ainda desejaste dar-nos o enorme privilégio de sermos parte da tua missão, a de fazer discípulos de Jesus Cristo, autênticos e maduros. Senhor, gratos somos pelos que estão aqui. É encorajador ver como desejam investir as suas vidas para serem melhores instrumentos úteis nas tuas mãos para a redenção e transformação de outros, por meio do ministério suficiente e eficiente da tua palavra, por meio do poder do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do aconselhamento bíblico. Que assim seja, que a tua Igreja, Pai, possa confiar mais em Cristo, na palavra de Cristo e no seu poder em todas as coisas e para todas as circunstâncias, Senhor, e para todo
o homem. Amém. Rapidamente só algumas recomendações, Pedro. Então, este livro Aconselhando os Casos Difíceis da editora Peregrino. Este livro, nós temos uma parceria com esta editora. Então, se alguém deseja este livro, eu não tenho bem presente o valor, mas os livros são vendidos ao preço de custo do Brasil, tá bom? Conversão direta do real para o euro. Mas podem falar com o Pedro, reservar com o Pedro. Se querem dar uma olhada ao livro, por favor, estejam à vontade. Aconselhando casos difíceis. Fala aqui de histórias reais na sala de aconselhamento bíblico e na eficácia do poder de Cristo, dos recursos que temos na sua palavra suficiente e eficiente para, por exemplo, para vítimas de abuso sexual, para pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo, depressão pós-parto, medo paralisante, anorexia, transtorno bipolar, transtorno da identidade dissociativa, homossexualidade, vícios e adultério. E até aparece aqui um caso aparentemente difícil que sai fora de todo o catálogo, mas como aconselhamento bíblico e a palavra foi suficiente para estas almas. Maravilhoso livro que todo o conselheiro, todo o cristão deve ter. Depois, ontem já tinha recomendado, só para aqueles que não tiveram ontem, da editora Fiel. O Pedro consegue tudo o que é da Fiel. O Pedro tem um acordo com a Fiel. Kevin DeYoung, o que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade, cada vez mais. Eu sei que talvez esta é uma realidade que bate mais à porta nos nossos grandes centros urbanos. Nós temos lidado com casos de homossexualidade dentro da igreja. Já. Vários. Então isto vai ser cada vez algo mais comum e necessário de falar sobre desvios sexuais e de tratar, conduzir, guiar estas pessoas à esperança maravilhosa que nós temos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um livro muito bom sobre este assunto da homossexualidade. Também aconselhando uns aos outros, um pequeno livro. Isto é menos de 5 euros. Eu até acho que é, com o desconto que o Pedro consegue para vocês, fica a menos de 4 euros. 8 maneiras de cultivar relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Aliás, toda a minha palestra de ontem sobre criar uma cultura de cuidado é baseada neste livro. Eu avisei, mesmo ontem já avisei, por eticamente avisei que é baseada neste livro, está bem? Então, um livro excelente, pequeno, vocês leem isto numa tarde está lido, e é excelente para relembrar estas maneiras de criar uma cultura de cuidado numa igreja entre nós. O livro que eu uso mais, além da Bíblia, que eu uso mais no aconselhamento bíblico, principalmente porque são os casos com que eu lido mais no aconselhamento bíblico, que é os casos de pornografia. Então este livro finalmente livre a luta pela pureza com o auxílio do poder da graça. É um livro fascinante para usar no aconselhamento bíblico, então como recursos, não é? Sobre a graça de Deus e todos os recursos que nós temos, como por exemplo usar a tristeza para lutar contra a pornografia, usar a responsabilização para lutar contra a pornografia, usar medidas radicais, usar a confissão, usar o cônjuge, usar a humildade, a gratidão, um relacionamento dinâmico com Jesus, a santidade e a esperança, e até tem aqui uma apêndice de ajudar famílias e amigos de homens que lutam contra a pornografia. Excelente livro, é o livro que eu mais uso na sala de aconselhamento bíblico. E depois temos aqui também este livro, além do livro que eu citei durante a citação final de Jay Adams, outro clássico de Jay Adams, de leitura obrigatória, é o Manual do Conselheiro Cristão, da editora Fiel. Então este também o Pedro pode conseguir com vocês. E tem aqui muita coisa. Esses são os livros que eu trouxe para recomendar a vocês. Apenas alguns, há muitos mais. Obrigado a todos. Que enorme prazer e privilégio estar convosco.